permaneçam sempre conosco, nos dando o caminho necessário para que a gente possa sempre aprender mais e mais sobre essa doutrina, mas além de saber mais e mais, a gente poder praticar o nosso aprendizado, a nossa transformação a cada minuto de cada dia. E assim, Senhor, com a intenção e com este pedido, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos que perdoar a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentações adversas, mas livrai-nos de todos os males. E com essa oração emanamos também aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, pedindo que a Mãe Maria cubra-os com seu manto sagrado, dando a eles muita resignação para passar por todos os momentos e força e vontade de superar todas as adversidades que estão passando. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje vamos começar então o capítulo 2 do maravilhoso e do sobrenatural, com os nossos monitores, irmãos Carlos, Silvana, Andréia, com a leitura da Rosângela. Uma boa noite para todos nós, né? Eu já comentei com o grupinho que tinha entrado antes, né? Para mim, eu achei esse capítulo, assim, um pouco complexo, né? Mas nós vamos conversando. Quem tiver também dúvida pode levantar a mãozinha, que na medida do possível, né, que a gente for compreendendo, vai ser explanado, né? Então, nós vimos que no capítulo anterior, a Kardec nos trabalhou a questão a espírito. Então, ele queria saber se realmente existia espíritos, né? E agora, nesse próximo capítulo do maravilhoso, do sobrenatural, é onde ele vai nos trazer a percepção da existência dos espíritos, né? Que é do maravilhoso e do sobrenatural. Nós já, desde o início dos nossos estudos, a gente tem comentado que o livro dos médios, né, ele é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, onde a gente vai aprender o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que podemos encontrar na prática do espiritismo, constituindo, então, o livro dos médios, o segmento do livro dos espíritos. Como até no início eu estava conversando com a Mariângela, né, que às vezes a gente não compreende por que o livro dos espíritos é tão complicado. Mas a gente, depois que começa a estudar o livro dos médios, a Gênese, o céu e o inferno, onde foi dividido em relação ao livro dos espíritos, a gente vai compreender por que o livro dos espíritos precisou ter tantas repetições para sua compreensão. Certo?
Então, do maravilhoso e do sobrenatural. Maravilhoso é o que está no domínio da imaginação que causa admiração, né? Eu, né? Pulou uma tela. Se eu pulei uma tela? Alguma observação, Silvana? Não. Tudo bem. Então, maravilhoso é o que está no domínio da imaginação que causa admiração. Então, eu estava lendo essas questões, resolvi espairecer um pouco e fui aqui para a rua. Quando eu olhei a natureza, achei aquilo maravilhoso. Então, para mim, o sentido de maravilhoso seria aquilo ali. Sobrenatural é o que contraria as leis da natureza ou se lhes desconhecem as causas. O ser humano ainda não compreende todas as leis divinas nem a interação entre os planos espiritual e material. Por isso, tende a classificar sobrenatural o que não entende. Esse parágrafo aqui eu não compreendi. Estava olhando também, quando estava olhando o capítulo, e se a gente considerar lá no início das nossas civilizações, existiam muitos deuses, né? Tudo era deuses, deuses. E foi exatamente isso que o Carlos falou e a Rosângela estava falando antes. Deu um problema de um raio, pegou fogo, tudo era maravilhoso, porque não se conhecia isso. Então, na verdade, já era algo que fugia ao conhecimento. Se fugia ao conhecimento, tinha duas situações. Ela gerava o medo, né? O medo gera as pessoas que dão a incredulidade, né? Então não tem, ou que se maravilha, né? Então aquilo acaba colocando. E se a gente olhar na evolução toda da nossa humanidade, ela foi acontecendo dessa forma. Primeiro era aquilo que nós não conhecíamos e aquilo que era estranho, que fugia ao que nós conhecemos, que é a materialidade, porque é isso que nós conhecemos no nosso dia a dia, a materialidade. Tudo que fugia dava medo, ou que alguém explicava para nós que aquilo era daquele jeito. E nós assimilamos dessa forma, né? Então, era daquele jeito, falaram que era isso, então era isso.
Quantas religiões nós não passamos? Quantas crenças nós não passamos? O que nós fizemos até hoje em cima de tudo isso que nós já passamos? Na maioria das vezes, alguém falou para nós como nós deveríamos pensar. Aonde nós estamos tendo maior liberdade? Talvez na última encarnação, nessa encarnação, que nós começamos a raciocinar. Se a gente olhar a doutrina espírita, eu achei maravilhoso ter colocado como segundo capítulo aqui, fiquei até pensando, né? Disse, nossa, Allan Kardec junto com os irmãos espirituais são maravilhosos aqui. Porque ao tempo que eles trabalham a humanidade como um todo, porque o que é o livro dos médiuns? É a ciência espírita. A ciência espírita é nova. E o que ele queria? Tirar tudo o que nós temos do passado como místico, como alguém falou, do jeito que era, as coisas quadradinhas. Eu lembro que o Carlos falou, esses dias, quando a gente começou, ele disse assim, nós temos que mudar os nossos conceitos ao entrar no livro dos médiuns, para que a gente possa estabelecer esses conceitos novos. Foi o que o Allan Kardec colocou também no início do livro dos Espíritos, que nos chama a atenção nessa questão. Então, quando nós começamos a dimensionar a mudança que nós temos que ter dentro da ciência espírita, que nos remete a que a gente pense diferente, não do que os outros nos dizem, do que as experiências dos outros, mas o que eu sinto e como eu vou tratar isso e como eu vou ter um bom senso, um raciocínio sobre isso, para saber, porque a gente sabe que ninguém é igual, mas existe uma situação que ela é explicada, como tudo é colocado, mas também aqui nos convida, principalmente nós que trabalhamos com a mediunidade, a gente questionar um pouco mais, a gente usar com mais firmeza, ter mais segurança, bom senso, como era chamado Allan Kardec, porque muitas coisas, às vezes nós agimos porque o outro falou, porque sempre foi assim, e eu acho que é um momento assim muito... esse capítulo, quando eu comecei a ler, eu digo, nossa, mexe aqui lá nas entranhas, assim, cavoca, para que a gente saia do lugar que a gente está, para começar a refletir de uma forma diferente sobre todas as questões da mediunidade, sobretudo porque a mediunidade é uma lei natural, como diz lá no início, né? Ele diz que é uma ciência que foi observação dos fatos, e através da observação dos fatos se repetiu várias vezes, por isso que Allan Kardec colocou como uma ciência espírita, porque ele observou os fenômenos. E quando a gente observa, ele coloca ali para nós que observou os fenômenos, ele observa principalmente a questão de cada um que foi examinado. Então, eu achei, nossa, achei maravilhoso. E quando falou da questão do maravilhoso, é a fascinação que ainda existe. A gente pode dizer que foi aqui, lá no tempo primitivo, na época de Moisés, dos profetas, etc. Mas a gente tem isso ainda hoje. Se a gente olhar o sobrenatural, existe sim a questão sobrenatural, né, do sobrenatural. Ainda existe, porque tudo que não é explicado deixa-se como se fosse de lado, porque ainda não tem. E a gente sabe que se Deus não tivesse e fosse criado tudo ao acaso, né, que fosse simplesmente não existisse, nós teríamos um universo ao caos. Aí eu fui procurar, né, que daí eu ouvi falar, né, as leis de Deus, que são as leis da natureza, elas são imutáveis. Então tudo tem uma sequência lógica de bom senso, de um raciocínio que explica toda a ciência, mas que nós ainda não conseguimos entender. Mas então é um cuidado que a gente realmente tem que ter, né?
Bah, e depois a Andréia. Bah, o microfone. O Carlos estava colocando ali a respeito do milagre, né? O menino que eu tinha falado para a Silvana, os médicos, eles tinham desenganado, né? E daí eu comentei contigo, né, Silvana, da prece, que ele foi desentubado, e segunda-feira ele já foi para o quarto. E eles mesmo não acreditam, assim, sabe? Como aconteceu de uma hora para outra, né? No caso, foi da noite para o dia, né? E até me emociono, gente, desculpa. E assim, tá no quarto, mexendo o lado esquerdo, e ele só ainda não fala, né? Mas cada dia é um dia. Obrigada. Andréia. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma observação. É que se a gente acreditar que existe o sobrenatural e o maravilhoso, a gente estaria aceitando que esses acontecimentos fossem contra as leis da natureza, as leis do divino. Foi perguntado para um grande sábio qual a base, né, no caso, um texto que pudesse ser lido, né, qual os fatos que poderiam ser exemplificados, considerados sobrenatural ou milagroso. E ele deu um exemplo, ele falou, o mais notório seria um sobrenatural milagroso, o mais notório seria um corpo que já viveu milhares e milhares de anos ressuscitar tal como era antes de ter se deteriorado e seus elementos dispersos da natureza. É algo que nem o mais crédulo homem hoje em dia poderia admitir. Como a Silvana colocou bem, o Carlos, a Bá, a experiência dela aí, os fenômenos para ser explicados, né, efeitos físicos, efeitos materiais, a visão de espíritos, para aquele que não tem credulência, acredita em milagre e sobrenatural. Contudo, se um materialista dissesse que milagres e sobrenatural são bobagem, o que nós espíritas diríamos? Eu vou repetir. Se um materialista, não é um cristão espírita, dissesse para nós que milagre e sobrenatural é bobagem, o que nós espíritos diríamos? Sabe o que nós tínhamos que dizer? Diríamos que ele tem razão. Diríamos que de fato os milagres não existem, pois todos os fenômenos que têm explicação dentro das leis naturais, e se Deus sabe cada cabelo que cai, cada lágrima que desce na nossa face, porque Deus criaria leis tão perfeitas abrangendo para depois derrogá-las. Foi a forma que se teve de compor, então tomemos esse detalhe, esse cuidado, porque não é o materialista que está maluco, é que nós espírita, como a Silvana falou, com fé raciocinada, temos que entender de forma muito concreta que essa criança recebeu o amparo que ela precisava, que ela recebeu a cura que ela merece, que ela vai se restabelecer e talvez passou pelo que ela precisava passar e os pais pelo aquele sentimento, talvez, de resiliência, de compaixão, de misericórdia. Então eu queria colocar para vocês que nós aqui, enquanto espíritas, independente do efeito físico que tenhamos, a gente não pode perder essa dimensão. É só isso, assim, para mim é muito preocupante. Tá? Muito preocupante. Então, maravilhoso e milagroso, né? Tanto é que a gente aprende no céu e inferno a não pagar indulgência, a não fazer promessa, a não fazer, se Deus me der, eu recompenso de joelho e vou até São Paulo, no santuário de Nossa Senhora da Aparecida. Ele diz, não faz escambo com Deus. Né? Tá lá no céu e inferno que a gente vai chegar lá também. Então, só uma preocupação que eu coloco para a gente poder materializar. Existe sim todas as benesses misericordiosas do Pai.
Pessoas que às vezes passam por situações, uma batida de um carro, 4 pessoas falecem e um jovem não falece, ou uma pessoa não falece. Será que Deus levou 4, deixou um? Aí a mãe falou, ai, graças a Deus que meu filho foi salvo. E o que as outras mães vão dizer? Meu Deus, Deus levou meu filho? Chegou a hora. É o termo. É a finitude, é aquele momento que estava para acontecer aquele desenlace. Então, eu queria só colocar isso com uma preocupação para a gente olhar esse capítulo com essa amorosidade espiritual. Só isso. Silvana? Achei muito bom o que a Andréa colocou. E aí, pensando em toda a emoção, né, Bá, que aconteceram já várias, e acontece com a gente também. A gente nunca sabe o que é o acontecer pela espiritualidade. E eu acho que a maior prova é para nós mesmos. Porque quando se tem fé, não é nos dito que a fé remove montanhas. E às vezes o que precisava era uma lição para todos que estavam naquele momento e que esse espírito com certeza tem mérito e que foi se utilizado de todo dessas orações ou dessa vibração, desses fluidos, para que pudesse chegar. A gente também sabe que a oração de mãe né, arromba as portas do céu, como diz. Então, quando a gente imagina o nosso raciocínio do que a espiritualidade faz ou deixa de fazer, nós conhecemos tão pouco, não sabemos nada. Né? Agora, sabe-se do merecimento de cada um. Sabe-se do trabalho que tem a realizar, e nós sabemos o trabalho a ser realizado. Quem sabe do trabalho que tem que ser feito de provação para todos que estão ao redor. Quem sabe o que não se abre no coração de cada médico diante de uma situação dessa. Há um movimento em torno de cada situação que a gente não tem dimensão e nem consegue ter a dimensão. Isso é maravilhoso. Eu vou aproveitar uma fala da Silvana, eu vou retificar. Não é que o capítulo para mim foi complexo, é que mexeu com minhas entranhas. Né? Eu já vou marcar no livro dos médios essa frase. Mais alguém quer fazer algum comentário? O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de influenciar os nossos sentidos e, por conseguinte, de transmitir seu pensamento, resulta de uma atividade fisiológica. Acho que foi o que foi comentado, né? Até com o exemplo da Silvana. Quando eu estava estudando aqui, lembrando, a gente vê muito quando a gente está nos trabalhos mediúnicos, o trabalho sempre é mente a mente, pensamento a pensamento. E é isso que faz a conexão correta ou indevida. Então, quando coloca Jó, de início que eu olhei assim, no segundo parágrafo desse capítulo, ele nos chama a atenção a questão do pensamento, né? Então, a importância do pensamento. E aí eu me recordo uma vez que tinha um irmão espiritual na casa, e eu e meus casos, né, gente? Na casa, e ele dizia assim, o pessoal tudo queria usar avental, porque não podia ir de roupa preta, porque tinha que usar avental, só roupa branca, e estavam lá conversando, e a gente não achou que era só entre a gente sempre, né? Aí quando entrou para a finalização do trabalho, ele pediu para nós assim, o que vocês acham da roupa para trabalhar? Todo mundo, tem que usar branco, não pode usar preto, tem que usar avental. E sabe o que vocês têm que fazer, gente? Ter o coração branco. Se vocês tiverem o coração branco, que é a leveza, a pureza, fazer o melhor pelo ser o irmão de vocês, não importa a aparência externa, importa é interna, né?
Então, é uma coisa que, às vezes, quando o pessoal pede, eu digo, façam como achar melhor, porque é isso que importa. Porque não vai ser a aparência exterior que vai alterar a questão dessa questão do interior. Então, porque dá a mão, não dá a mão, não é isso que vai fazer, porque nós estamos trabalhando com o pensamento. Esses irmãos, essa vibração, ela é pensamento, né? A gente precisa, às vezes, da questão da mão, é nós, nós temos essa necessidade. Precisamos, às vezes, fazer barulho, precisamos de alguma coisa, é nós. E ainda estamos num processo de educação, de aprendizagem, de estudo, de conhecimento. Vocês concordam? Concordo. E vocês sabem por que o uso da roupa branca, gente? Ele tem enaltecimento em fatos históricos, tá? Na Índia, em alguns povos, ele significava pureza, significava intelectualidade, significava pacificação, significava saúde, tinha um simbolismo, né? E tu vê que todo mundo pergunta se realmente a gente, às vezes tem gente, quando eu comecei a fazer palestra, a pessoa falava, eu não uso roupa escura, eu só uso roupa clara, mas é engraçado porque isso é um simbolismo, né, Silvana? E a doutrina espírita vem justamente nos colocar isso. A gente que veio justamente de uma casa umbanda, a gente tinha tudo isso, porque era uma necessidade, né? Mas só para a gente pensar. Então, até a questão da identificação do trabalhador também, às vezes, é a questão que se utiliza, né? Mas só para a gente pensar, principalmente, porque a doutrina espírita não tem esses... como é que assim... as questões exteriores, né, gente? O que vale é realmente a gente ter o interior, né? Mas sempre é a questão de cada um, né? Se me perguntar, eu sempre vou dizer da mesma forma, que é o interior, né? Mari? Então, eu também concordo que eu acho que o estudo é tudo, porque o que ficou lá atrás, ficou. O que nós estamos aprendendo agora, claro que cada um tem o seu momento de entender e de querer mudar, mas a mudança é necessária. Respeitando, né, Maria, a que cada um quer, né? Porque cada um se sentir melhor assim, vai do jeito que quer, né? Mas tem que ter o bom senso, lógico, mas a gente tem que se prender muito no pensamento, nas nossas atitudes, como está o nosso coração. O coração tem que estar a contento, sempre e principalmente quando nós estamos dentro do nosso templo, né? Para servir. Essa é a minha posição, que o pensamento é tudo e o coração preparado. Eu ia colocar essa mesma questão que a Mari colocou do bom senso na hora que você for por um local religioso. Gente, teve um chefe de cozinha, que acho que é o Jean, sei lá, um francês gordinho que trabalhava no Masterchef. Ele botou um terno e gravata, foi na praia. E ele chegou na praia e foi mergulhar. E aí todo mundo ficou meio assim e falou, quero mostrar para vocês que esse terno é incompatível com a praia. Tá todo mundo me olhando, todo mundo me filmando, porque aqui todo mundo tem que vir com roupa de banho para se molhar. Assim vocês não podem ir com biquíni no meu restaurante. Ou seja, você não vai sentar para comer de biquíni, de calção de banho, que ele queria dizer assim, dentro do padrão. Então, Mari, na realidade, eu só falei isso do simbolismo, porque eu acho que a cada um se evolui da sua maneira. E nós somos muito presos a simbolismo, a dogmas, né? Se podemos acender vela, se isso é contra o espiritismo, se pode acender dentro de casa ou fora de casa. A gente ganha santinha, a gente guarda meio escondido, né? A gente é espírita, mas a gente tem lá os nossos devotos, né? Em Assam, que é Santa Bárbara, dentre outros ali, dentro daquelas entidades afrodescendentes que têm representação no cristianismo. O que a gente tem que colocar aqui, eu acho que essa que é a conduta, é que cada ambiente você vai estar conforme a conduta do local. Você não vai para um casamento de chinelo de dedo e short, né? Mas não precisa ser cor. Mas dizem que é deselegante você ir de branco para competir com a noiva. Pelo menos eu sou de uma família pobre, minha mãe falava que isso era meio vergonhoso. Ou seja,
cada um traz as suas experiências e a gente tem que respeitar muito, porque cada indivíduo é cada indivíduo é irrepetível e automaticamente cada um vai estar dando ao seu modo aquilo que o seu coração está cheio, porque ninguém bota para fora o que não está cheio o seu coração. Então você está certíssimo, é sintonia, é frequência, é o pensamento, é as nossas boas energias, é a gente ter responsabilidade como médium. Hoje eu não estou bem, hoje em vez de eu ficar lá na mesa, eu vou ficar sentado, em vez de eu fluidificar e magnetizar, eu vou receber o passe. Hoje eu não vou abrir o trabalho porque eu não estou me sentindo bem, eu estou tensa, eu discuti em casa. Ou seja, essa responsabilidade, isso para mim é um mar válido, você está certíssimo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Senão a gente segue. E antes de seguir, ontem eu levei um pulo com o espelho. Achei que era um espírito, mas era eu. Só para brincar um pouquinho. Era um espírito? Era eu. Eu levei um pulo só. Os fenômenos ocorridos na época foram necessários, pois estas espécies de fenômenos permitiram, por assimilação, que os sábios obtivessem conhecimento. Como já foi falado já ali no início também, cada época teve seu desenvolvimento, né? E o conhecimento que foi obtido há 100, 200 anos, 1000 anos atrás, hoje veio para aprimorar o nosso conhecimento também. Algum comentário? Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que, por agora, podemos dizer. A existência dos espíritos não é A existência dos espíritos não é um sistema pré-concebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado da observação e a consequência natural da existência da alma. Assim foi que, de observação a observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, que deu o nome de espírito, não é senão almas dos que viveram corporalmente neste mundo. Comentários? Carlos, microfone. Expôs o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. Alguma pergunta, pessoal? Bah? Olha só, eu vou, de repente, até uma colocação meio que é ignorante da minha parte, porque eu não sei. Mas, voltando a falar o assunto da roupa, sempre que eu vejo eles trabalhando, eu vejo eles de branco, eu não vejo com roupa colorida. Os espíritos? Sim. Geralmente, estão trabalhando de roupas brancas. Geralmente.
Estão trabalhando roupas brancas. É que eu queria colocar isso, entendeu? Mas nós precisamos trabalhar com a roupa branca? Não. Né? Porque o que é a questão ali do que a gente está mencionando aqui? É que, às vezes, se estabelece uma rigidez tão grande, sem ter uma questão de obedecer, que, às vezes, se alguém vai com o cabelo de um jeito, alguém vai com a roupa de um jeito, é essa questão que a gente não deve colocar. Porque, de certa forma, nós estamos considerando todos como ali vai estar dando o que é melhor de si, né? É isso que realmente importa. E às vezes se coloca numa situação de que aquele que às vezes naquele dia não teve tempo pelo trabalho de colocar a roupa que precisava ou não se sentia, né? Não deu para fazer tudo que precisava e de repente fica limitado e aquele que está com a roupa branca não está com a mesma sintonia daquele que não está com a roupa branca. Porque a questão toda é a gente observar toda essa situação, né? Então, como a Andrea mencionou, realmente, às vezes, como acontece a questão de uma prática que era utilizada em muitas religiões, em muitas seitas, crença, que o branco ele é uma pureza, né? E você pode olhar ainda em outras crenças que é utilizado ainda a questão da roupa branca, né? Muitas que tem. No próprio catolicismo, né, que a gente pode olhar, que também tem toda uma parametração. A questão nossa, que sempre a gente está aqui, a espiritualidade nos coloca, é a questão de a gente não se aplicar à questão de usar paramentos, não se prender a rituais, né? E sim a gente fazer aquilo que é o do melhor do nosso coração. Mas que a espiritualidade, pelo menos quando eu enxergo, também está sempre trabalhando de branco também. Não sempre, mas quase sempre. Mas eu tenho uma dúvida, sabe, Bá? Vou te colocar. Que às vezes, eu não sei se é minha impressão, mas que, na verdade, eu não estou vendo a roupa branca, eu estou vendo a luz. E que às vezes me atrapalha para ver se realmente é a roupa. Porque eu vejo na nossa casa que nós temos todo tipo de irmão espiritual que trabalha, já te deixo aí a vez, tá, Nilda? Que é preto velho, índio, e eles estão com a roupa normal da vestimenta deles que eles trabalhavam antes. E aí eu vejo, de repente, que ele está em outro trabalho e que ele não tem nada daquela roupa. Tá entendendo? Que está com uma roupa totalmente diferente. Então, eu digo assim que, às vezes, eu fico pensando se não é coisa... Eu sempre fico pensando se não é coisa da minha cabeça, tá? E que, às vezes, também eu até fico de rabo de olho, assim, mas é que eu fico de rabo de olho, eu não vejo mais, entendeu? Aí ele já não está mais ali. Mas é isso. Quem vai falar aí? Acho que tem a Nilda. Não, na verdade, que quando vocês falaram lá no começo, eu ia falar, mas daí deixei, como a Bá voltou também. É uma das coisas que eu estranhei muito, confesso para vocês, porque eu venho de um local em que roupa, não se falava em roupa, nesse estilo. E eu comecei a ver o pessoal de branco, de jaleco, de coisa. Só que também entendi, porque desde que foi me apresentar no centro, que ele vinha de uma outra... De uma linha que realmente isso era natural, era exigido, era colocado. Então, eu entendo isso perfeitamente, mas vejo também que é uma das coisas que não interfere no desempenho nem do trabalho mediúnico, nem do atendimento fraterno, ou qualquer atendimento que seja. E por outro lado, também vejo, assim, como a Bá coloca que vê eles de branco, eu como não vejo nada, então, para mim, não estão nem vestidos, porque eu não vejo. Mas, assim como a gente tem em determinados locais, como hospitais, UTI e tudo mais, que o pessoal usa, às vezes, uma vestimenta justamente para efeito de asepsia e de tudo mais, eu imagino que esses grupos também façam isso. Agora, concordo plenamente com a Silvana, que eu creio que o branco é mais da luz do que necessariamente de uma vestimenta.
porque eles estão numa atividade de doação, e a maioria deles são, ou todos, são espíritos bem superiores que a gente. Então, eles têm uma luz muito grande, muito forte, que às vezes se confunde com a vestimenta, né? Mas eu entendo essa questão de ver as pessoas, respeito, sem problema nenhum, mas acho que realmente não interfere no desempenho da atividade ou de qualquer atividade dentro da casa espírita. Obrigada. E é engraçado, só queria colocar assim, é engraçado. Dedé, quer falar primeiro, Dedé? Pode falar, Dedé? pode falar. O que eu acho engraçado é que, assim, o branco, gente, eu digo que a cor mais predileta na minha vida é o cinza, que é a ausência de da luz, né, que é o preto, com a junção de todas as cores, que é o branco, né, que é a luz. E o branco, como eu falei para vocês, ele tem várias simbologias. Tu vê, para quem conhece o nosso lar, que faz cirurgia espiritual, que faz magnetismo, desmentalização, desobsessão, cirurgias físicas no espiritual, todo mundo de branco. Porque tem uma concepção que o branco, na realidade, que é médicos, cozinheiros, tem uma asepsia de higiene, uma concepção de paz, de harmonia, de sensação de limpeza. E lá, engraçado, né? O branco irradia todas as cores. Aí eu até brinco, né? Oxalá que contém dentro de sua estrutura cósmica astral demais irradiações. Ou seja, tem uma questão ali que é o branco como um sinalizador. Hoje você vai no hospital, no centro cirúrgico, eles estão usando verde, outras cores, mas era só branco, tá? Tanto que a gente falava que tem aquela síndrome do medo que a gente tem, o síndrome do jaleco branco, que a pressão da pessoa aumenta, tá? Então tem esse simbolismo. E pode prestar atenção que no nosso lar, nas condutas simbólicas dos teatros, assim, quando a gente vai vendo os atendimentos, é um atendimento como se fosse um atendimento espiritual médico, né? De fluidificação, de amparo, de apoio, de estruturação. Então, eu concordo com todos vocês. A roupa não diz nada, mas o branco é branco, ele traz limpeza, ele traz irradiação, ele traz beleza, ele traz equilíbrio, né, Bá? Todo mundo lá em Minas, a Silvana falou, quando você vê alguém, eu conheço a noite com alguém tudo de preto, olha o que a gente fala, nossa, aí fala, não, eu sonhei com alguém tudo de branco, a gente fala, deve ter sido teu anjo que te visitou, olha como com essa coisa assim, mística, simbólica, ela permeia nosso particular, né? Aqui não tem ninguém com 15, 18 anos, tem tudo gente com 25, 30, que ouviu isso da avó, que ouviu isso da mãe, né? Que tinha esses costumes, né? Então, eu acho que era legal que, independente de qualquer coisa, a gente se sinta bem com uma roupa clara, com a roupa que a gente achar bacana. Era isso. Dedé, fala aí. Dedé? Opa, vamos lá. Duas coisinhas assim. Para mim, né, que sobrenatural. Por que inventaram essa palavra sobrenatural? Eu acho que vem dos filmes de terror, que antigamente, quando a gente via filme de terror, era tudo aquela coisa de espírito, por isso que eu acho que um pouquinho do medo ainda que eu tenho, é por causa dessas coisas assim que a gente assistia antigamente. E sobre as cores, por que a viúva tinha que usar preto, né? Viúva tinha que usar preto, usava preto, enquanto ela, que antigamente vinha só o preto, né? O preto é tristeza, refere-se a isso. E o branco é paz, né? E, e aí você estava falando aí, como tu falou agora, André, concordo, porque a cor, o branco realmente parece que traz paz, e o preto é tristeza, que a gente vem já das coisas de antigamente, do preto da pessoa viúva tinha que usar preto enquanto fosse viva, né? Que tinha esse costume. Era isso. É por isso que nós estamos aqui estudando a doutrina espírita para adquirir novos conhecimentos, tirar esse ranço que a gente tem aqui atrás, né? Então vamos para a sequência. Tudo que não pode ser explicado pela lei da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Se é verdadeiro, ele o é para toda a gente,
ser falso não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Comentário? Mais texto? Não. Esse é pequenininho. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam a existência da alma. Lançando a conta do maravilhoso, tudo o que decorre da existência da alma são, pois, consequentes consigo mesmos, não admitindo a causa, não pode admitir os efeitos. Comentários? Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são as facções. Como a Dedé falou, né? Antigamente a gente tinha medo de tudo, né, Dedé? Mas eu acho que ainda não é antigamente, eu acho que ainda tem muito a questão de preconceito contra os espíritas mesmo, né? Porque muitas crenças e religiões, elas acham que falar com os mortos é coisa do demônio, ainda existe. Antigamente a gente não passava, eu não passava nem na frente da porta de um centro espírita. Eu tinha um preconceito muito grande e achava que tudo que acontecia comigo, embora eu tratava de forma natural, era um processo que eu não conhecia, então tratava natural, mas o dia que eu comentei, eu fiquei extremamente assustada, porque realmente você parece que é fora do normal. Então, assim, muitas pessoas hoje que chegam na casa espírita, que têm esses processos que já estão de uma sensibilidade maior, de mediunidade, eles chegam muito assustados. Muito assustados. Por quê? Às vezes, pela crença, a religião que eles estão, é considerado algo que é proibido, que é errado, que aquilo vai trazer um transtorno muito grande, que tem que fazer trabalhos de desobsessão. Então, um cuidado que tem que ter é sempre tratar de uma forma muito natural, com muita calma. Até a questão de convidar para um passe é complicado, porque o que é um passe, né? É todo um processo diferente, e também até a questão de você convidar para o estudo. Então, o ideal é ficar aí conversando, pedir para que venha, que possa ser esclarecido. Imagine isso numa situação de criança, um pai e uma mãe que não conhece nada do espiritismo e que chegam de repente porque seu filho está com uma situação extremamente estranha e que é diferente. Então, é um cuidado muito grande que tem que colocar, e que nem a Andrea falou, se é sobrenatural, às vezes a gente tem que dizer, não, ele não é sobrenatural, mas vamos tentar esclarecer um pouquinho e vamos tentar fazer algumas coisas para que você mesmo possa fazer e ajudar ele. Quer dizer, de uma forma natural, a mãe, o pai tentar ajudar, ou a pessoa tentar fazer diferente, a oração do jeito que faz, a forma do pensamento. Ela vai dizer, tu que abre as portas do teu pensamento e você traz as entidades, quer dizer, tu tem obsessor. Não dá. Acha que não acontece, às vezes, que alguém chega apavorado e diz assim, eu fui fazer não sei o quê e disseram que eu tenho 15, 20 obsessores. Acontece? Acontece. E às vezes dizem qual caso espírita, tá? Às vezes pode ter até na nossa, né? Mas acontece. E aí o que tu vai fazer? A pessoa vai sair melhor? Não. Todo o objetivo que a gente tem, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, e a gente erra muito, é que a pessoa saia de frente da gente se sentindo melhor, em condições de fazer alguma situação diferente para que ela possa se sentir melhor, confiante. Mas mudar de religião, não.
E mudar para ela que venha fazer? Não. Deixa ela que faça a vontade do que ela realmente precisa, né? Há décadas, há, há décadas atrás, né, a gente escutava assim: você tem que desenvolver. O que eu tenho que desenvolver? O que é isso? A pessoa saía assustada mesmo, né? Em relação ao passe, quando pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita me perguntam o que é o passe, eu digo que é um beijo da mãe, é o carinho. Carlos? Alguém? Algum? Eu queria fazer um comentário que, assim, quando a gente está vendo esse maravilhoso sobrenatural, a gente está sempre batendo nos materialistas e nas pessoas que ainda creem nessa situação. E eu me questionei assim, por que a gente não precisava ficar nos efeitos físicos? Sei lá, acreditar, né? Lógico, uma fé raciocinada. E aí vem os materialistas nos explicar o seguinte, efeitos físicos, efeitos extramaterial, qualquer um observa, mas não entende. E aí vem a doutrina do Consolador nos trazer os fundamentos, nos trazer a materialidade e até esse contraponto muito maravilhoso que é que a lei natural, nada que Deus faz é contra a lei divina, a lei da natureza, a lei que nos rege, né, antes mesmo da nossa existência. Então, isso para mim é muito interessante quando a gente vai entender, e esse que talvez, sabe, senhor, porque a gente tinha uma fé no caso anterior, né, que era eis o mistério da nossa fé. Isso tudo era mistério da nossa fé. E por causa desse questionamento e dessas dúvidas, é que a espiritualidade nos deixa esse bálsamo, esse perfume agradável, esse conteúdo de conhecimento que hoje a gente vê, a gente aqui está questionando já pontos de vista colocados sobre vários aspectos, mas isso é extremamente importante, porque trouxe para a gente o crédulo, o incrédulo, o cético, o materialista, o que tem fé raciocinada, o que não tinha fé, e esclarecimentos que nos abre a nossa mente e nos torna muito mais preparado para essa busca desse progresso, né? Então, eu acho isso muito interessante, e esse slide e o outro vai refletir um pouco isso. Voltei. Caiu, deu um puff. Mas eu acho que a gente poderia terminar por aqui. O próximo seria, iríamos iniciar o item 12. O que vocês acham? O que você acha? Então tá.
Seriam os críticos que conhecer profundamente a doutrina está imbuído de espírito de boa vontade para que o preconceito não falasse mais alto, pois não se pode dizer que uma coisa está errada quando nada sabemos sobre ela. Eu vou deixar uma pergunta de casa. Ao crítico que não reúne, no caso, essas qualidades, quer dizer, de investimento, de conhecer profundamente a doutrina, que atitude deve ter o espírito com ele? Oh! Vamos ver quem vai tirar 10. Andréia, pode escrever ele lá no grupo? Ah, vou escrever no grupo? Tá bom. Vou escrever Né, agora. Mari? Ah, sim. Por favor. Que maldade, né? Oh. É a tarefa de Calma, casa. ô Andréia, É a nossa a lição. resposta é para a semana que vem? É, Ah, vou viajar terça-feira, só volto quinta. Algum comentário? Alguém quer deixar algum recadinho? Alguma... Silvana? Silvana. Só comentando a questão da roupa, né? Já que a gente está num grupo que é mais amadurecido, que é um grupo exatamente para a gente conversar sobre essas situações, porque às vezes são situações que já vêm acontecendo há muito tempo, mas para que a gente possa ter um entendimento melhor. A casa, ela sofreu muitas mudanças, ela vem sofrendo mudanças. Eu sempre me lembro de um amigo querido lá da casa, e ele dizia assim, ó, na época, em 2012, eu achava que tudo tinha que mudar, porque estava muita coisas, né, que teriam que dar um novo patamar na casa. E a casa já era o espiritismo há muito tempo. Aí ele me disse assim, Silvana, foram 50 anos assim. Não vai ser em 10, 15 anos que vai mudar. Então, sempre tem que ter um respeito em relação a isso, mas o importante é que se tenha uma questão de um raciocínio, de consenso, para que possa entender isso. Não porque o outro falou, porque assim. Não porque às vezes a equipe inteira vai estar diferente e um vai estar diferente. Não é esse o objetivo. É saber e ter a consciência do que realmente tem que fazer da melhor forma possível, que é de dentro para fora. Cada um que está ali contigo, doe o melhor de você. Faça com que aquilo se torne aquela energia que possa levantá-lo, que ele possa sair melhor, mesmo que ele não tenha esse processo de aprendizagem. Isso que nós temos que ter. Mas é sempre bom a gente raciocinar sobre todas as situações. Eu digo assim que hoje, já passou de 2012, a gente já passou quantos anos? 12, 14? 14 anos? 14 anos. 14, ainda falta muito tempo. Né? Então, assim, tem que ter o respeito pelas pessoas que estão ali, por pessoas que às vezes não conseguem estudar, ou que não têm a questão ainda, o tempo, o entendimento. São muitas situações. E para isso a gente tem que ter o respeito e a compreensão com cada um. Porque só se vai fazer a questão de ser uma equipe com aqueles que pensam diferentes, com aqueles que já fizeram. E sempre olhando assim, né? Há pessoas que têm um pouco mais de experiências, né? E essas experiências são necessárias para que tenham. Mas também a gente precisa estar observando dentro de uma situação do que é a realidade realmente. Né? Então, é isso que eu queria que vocês só colocassem para pensar. Então, encerramos. Tem mais alguém que queira falar? Já são 20h16. Tem algum candidato que se habilite a fazer uma prece de encerramento? A Ivanir, não sei se está por aí.
Ivanir não está? Salete? Ivanir, abre o teu áudio. Ela está na sala. Salete? Ok. Nós agradecemos por esta oportunidade bendita de aprendizado, de conhecimento, porque sabemos que através do estudo, através do aprendizado, é que nós vamos adquirindo conhecimento, dissipando os medos, as dúvidas e abrindo o nosso campo mental para recebermos as orientações, as indicações necessárias para o bom trabalho, para o bem servir, para o propósito que todos nós, juntos, unificamos no propósito do bem. Senhor Jesus, estenda sobre nós as suas mãos e nos abençoe. Que a vossa misericórdia envolva todos aqueles que de uma forma ou de outra estão ligados conosco, mas principalmente aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de sentir a tua presença, Mestre. É por eles que nós pedimos nesse momento. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram e que colaboram com o nosso estudo, com o nosso aprendizado. Pedimos a ela, a nossa Mãe soberana, que estenda sobre nós toda essa humanidade tão carente, tão necessitada de amor materno. Estenda sobre nós o seu manto de luz e de amor. E nós dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre, e que assim seja.